Fala galera, hoje eu vou falar um pouco sobre o jogo entre Brasil e Argentina. Então, para começar, vou falar um pouco sobre a minha opinião, que é seguinte. Eu estou muito feliz por dois motivos na seleção. O primeiro motivo é que finalmente consegui ver uma seleção que estava vindo de desfalque e com algumas peças faltando, como Alisson, Ederson, Marquinhos, Militão, o Casemiro e o próprio Gabriel Martinelli. Consegui ganhar um jogo importantíssimo. Não que era importante, mas saber que a gente está conseguindo ganhar de uma seleção de alto nível já é um avanço para a gente. E o segundo motivo é que a gente finalmente conseguiu jogar sem Neymar Júnior. Cara, eu estava muito preocupado, pois era um adversário forte, jogadores bons, e a gente estava sem Neymar, além dos jogadores que eu falei anteriormente, mas é isso. Eu achei que a gente ia ter muita dificuldade, nós tivemos até que um pouco, mas também tinha o fato que a Inglaterra estava sem Harry Kane e o Saka. E eu vou falar uma coisa que eu fiquei até surpreso, mas todo mundo estava praticamente a favor da Inglaterra. Eu mesmo, por exemplo, estava a favor da Inglaterra. Eu estava achando muito que a Inglaterra ia ganhar esse jogo ou até golear. Mas conseguimos passar, então tá de boa. Agora é só esperar daqui a pouco a Espanha, né? Pra ver se vamos ganhar ou não. Vou falar um pouco depois no final. Mas agora, para começar um pouquinho. O Brasil, em geral, eu achei que jogou muito bem. Principalmente os nossos zagueiros. Que de 5 jogadores que tínhamos, o de 4 na zaga e um goleiro, só um tinha experiência na seleção, que era o Danilo, lateral da Juventus. O resto, como o Beraldo, Fabrício Bruno, o Wendel e o Bento, não tinha experiência e nunca sequer foram convocados. Isso me pegou um pouco de surpresa, mas ok. Já pelo lado da Inglaterra, que por si próprio já é uma seleção boa e tem jogadores bons em cada posição, como Pickford no gol, Walker, Stones, Shield e Maguire, que geralmente joga melhor na Inglaterra. Na zaga, Reece James no meio campo, Foden que está jogando muito no City, Bellingham no Real Madrid e Gordon, que eu acho que deveria ser o Rashford, mas ok. Achei que eles não conseguiram extrair o que eles jogam nos seus clubes, na seleção. Eu vou dar um exemplo que eu dei no vídeo anterior. Falando do que o jogador Vini Júnior, Paquetá, Guimarães, Marquinhos, Alisson, Ederson e o Rafinha também não conseguiram. Que eram jogadores que, tipo, igual o Walker, o Foden e o Bellingham. Eu achei que eles estavam meio que. Parecia que não estavam aparecendo tanto no jogo, achei que ficaram meio sumidos. Mas é isso. Acredito que o problema não seja diretamente com os jogadores, mas sim com o técnico Gareth Southgate, que pelo que eu já tinha visto há um tempo atrás, ele já estava sendo muito criticado pelos jogos anteriores, então não sei. E além do fato que eu acho que ele não bate muito bem da cabeça colocar o Maguire de capitão, mas é isso. Mas eu achei diferente do Dorival Júnior. Dorival Júnior, que muito pelo contrário do que eu pensei, ia no máximo empatar, pois era o primeiro jogo dele com a seleção brasileira. E eu achei que isso ia ficar. Caraca, mano. Primeiro jogo pra ganhar é difícil, ainda mais de uma seleção forte. Mas ele conseguiu jogar forte, conseguiu fazer o que eu mais queria, que era ver extrair o que eles jogam nos seus clubes, igual o Guimarães e o Vinícius Júnior. Então isso me deixou um pouco feliz. Então. Mas também teve coisa que eu fiquei surpreso, como, por exemplo, o Bellingham e o Foden que ficaram no bolso do Fabrício Bruno e o Edel. Mas também, a gente conseguiu jogar de igual a igual com uma seleção de jogadores muito fortes que eu acredito ser o auge de alguns, como o Bellingham e Foden. E o Walker também, e acho que o Rashford está jogando uma era boa, pena que está no Manchester United. Mas é isso. Mas agora falar um pouco sobre o jogo. Paquetá domina, já faz o giro, ganha do Gallagher, tentou a jogada pro Vinícius, que bolão! Vinícius, faz Vini, chegou o Walker! Para começar, tivemos esse lance logo dos 10 primeiros minutos que eu já achei que ficou. Achei que, por exemplo, o Brasil ia começar a ganhar, já ia começar marcando. Porque foi o que eu falei. O Vini Júnior é um ótimo jogador, porém ele não tem o mesmo desempenho que tem pelo Real Madrid na seleção brasileira. Que isso foi provado totalmente nesse lance aqui. Se fosse no Real Madrid, certeza que ele teria ou driblado o goleiro ou conseguido fazer o gol pelo menos. Não estou culpando ele, não era uma situação era uma situação difícil, mas para ele eu acredito que seria fácil, porque ou ele ia cavar pro gol, ou ele ia chutar, ou driblar o goleiro, ou chutar. Então isso que eu falo, o Vini Júnior é um ótimo jogador, porém na seleção ele deixa muito a desejar. Esse lance, por exemplo, é um lance que não poderia ter perdido, pois vamos supor que isso era uma final de Copa ou uma Copa normal, algum lance ali que a gente precisava ganhar. Se ele errasse o gol, não ia ter o que fazer depois para tentar voltar. Ele conseguiu acertar o gol, mas estou muito fraco.
E não tinha o que ele fazer, ele tava totalmente na frente do zagueiro, conseguiu pegar a frente do zagueiro, era só ele correr ou driblar o goleiro ou chutar, então, isso que eu falo. É um jogador incrível, mas não consegue repetir a mesma situação lá na seleção. Se ele jogasse do mesmo jeito que ele joga no Real Madrid na seleção, pra mim, iria ser titular direto, que pra mim, atualmente na seleção, o Martinelli mereça mais, mas ele não tava, então eu acho que ele melhorou, conseguiu melhorar bastante, mas ainda não tá no nível que ele joga no Real Madrid. Então, agora falando sobre a parte defensiva, que eu acabei de mostrar nesse vídeo aí, por exemplo, por algum bagulho, e a nossa zaga tava uma coisa incrível de se ver, que não faz muito sentido pela uma seleção que tava com praticamente a zaga toda reformulada, mas a zaga tava boa, tava muito fazendo defesa boa. Além do fato que a gente, muita gente, eu mesmo, por exemplo, posso dar esse exemplo, que eu não achava que o Fabrício Bruno deveria ser convocado, mas ele foi e mereceu agora eu concordo que ele deve ser convocado, mas aí já não vale a pena não, tinha muito mais zagueiro melhor, assim, Para Víctor, Jonas con espacio ganando en la espalda Roberto Carlos. Ahí llega Roberto, saque de banda. Beraldo que já tá Salah, une fois, Salah, deux fois, c'est sauvé. É um cara muito incrível que eu acredito que agora se não surgir algum outro zagueiro muito bom, eu acho difícil tirar ele. Pra mim, ou vai continuar o Beraldo e o Fabrício Bruno, ou eles vão tentar achar algum deles pra jogar na lateral esquerda, e daí deixar o Militão, porque o Militão também é um cara que joga muito bem, tá jogando muito lá, tava jogando muito no Real Madrid, e se juntar pode jogar muito, ele eu discordava Então, agora depois desse lance, que eu achei que ia ser gol, pra mim era gol garantido ali. Mas eu vou falar uma coisa. Pra mim, o primeiro tempo, quem dominava o jogo era o Paquetá pelo Brasil. Paquetá é um jogador que até hoje eu não entendo como joga no West Ham, que é um cara incrivelmente bom. Foi pro Milan, não deu muito bom. Agora tá no West Ham, tá jogando muito. Tá querendo ser contratado pelo Manchester City. Tomara que seja e jogue muito bem lá. E pelo que eu vi também até o Real Madrid tá querendo contratar ele, eu não sei. Mas, cara, é um jogador que joga muito bem. É aquele jogador que dribla, é aquele jogador que faz ótimos passes, aquele jogador que chuta, aquele jogador que controla a bola, aquele jogador que consegue fazer um pouco de cada. O que faz até. Eu acho que isso gera um pouco de uma preocupação. Porque ele meio que disputa a vaga com o Neymar Júnior. Só que eu não. A única forma que pra mim teria como a gente jogar com Paquetá e Vinícius Júnior. Paquetá não, Paquetá e Neymar Júnior. Seria com aquele jeito que eu fiz a estratégia já. Usando três zagueiros, nesse caso que seria o Militão, o Fabrício Bruno ou o Marquinhos, não sei, e o Beraldo. E daí no meio eu colocaria dois volantes mais nas laterais, mais puxando que puxava pro meio. Junto com o Neymar e Paquetá. E depois eu colocaria os atacantes normal. Porque o Paquetá, pelo que joga, eu acho que ele merece ficar na seleção. Mas também tem o Neymar Júnior, que pra mim é difícil sair o Neymar Júnior sair da titularidade do Brasil, dependendo de como ele voltar da lesão. Eu acho difícil. Mas depois que ele voltar, se ele conseguir continuar jogando bem, não sei como vai ser. Eu acho difícil. Então, a única forma que seria o Paquetá jogando mais de meio campo. Só que eu acho difícil porque o meio campo do Brasil em si tava bom. Com o João Gomes estava jogando muito. O Douglas Luiz, depois que entrou, jogou muito. Só que eles fazem. E o Bruno Guimarães. Só que, porém, todos esses jogadores são
papéis diferentes do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães disputa, nesse caso, com o Neymar. Então eu não sei o que vai fazer, mas joga muito. Foi a segunda boa bola dele, mas ele conseguiu acertar a trave, mas é isso. E 94. Rafinha, toque na frente, Maguire, recuou mal, Rafinha pode fazer, bateu, pra fora! Então, galera, eu vou falar um pouco sobre esse lance aí que vocês estão vendo na tela, que aconteceu pelo Rafinha, que eu acho que ele perdeu um gol que às vezes seria claro, mas também tem o fato que eu vou falar também do Maguire. Maguire entregou a bola ali, claro, com um erro fácil, sei lá, parece que ele, sei lá, escorregou, embolou, tentou passar um passo pro goleiro, não sei o que ele tentou fazer. Fez errado, sobrou pro Rafinha. Eu acho que ele não pensou que ele ia errado daquele jeito, sei lá. Eu acho que ele tentou chutar de primeira, se ajeitar, não conseguiu. Então eu não culpo o Rafinha. Eu gosto muito do Rafinha, porém eu acho que ele é o mesmo esquema do Vini Júnior. Ele joga muito melhor no seu clube, nesse caso o Barcelona, do que na própria seleção brasileira e tal. Mas como eu falei com o Vini Júnior, não vou deixar de falar com o Rafinha. Se fosse uma Copa do Mundo e você deixasse de errar, você errasse gol, às vezes nós poderíamos perder. Por exemplo, às vezes pode ser que seja um jogo igual a Coreia do Sul e a gente golear. Ou pode ser um jogo igual a Croácia e a gente não conseguir marcar gol, praticamente. Mas é isso. Eu achei uma chance perdida clara, mas eu não vou culpar o Rafinha. Eu gosto muito do Rafinha, porém é o mesmo problema que eu falei com o Vini Júnior. Mas é isso. E assim acaba o jogo 0-0 Brasil e Inglaterra. Um jogo que eu achei muito equilibrado, muito difícil. Só que tem uns fatos. O Brasil em si, ele tava com menos posse de bola. Mas toda vez que pegava a bola, ele tinha mais chance de marcar gol. Diferente da Inglaterra. A Inglaterra toda vez que pegava a bola, não dava praticamente nada. Mas é isso, bora partir pro segundo tempo. João Gomes, Vinícius, bora Vinícius, levantamento. Chegou para fazer o corte o Tio, Bruno Guimarães, Paquetá! Bruno Guimarães, ó, de 3 dedos. Aí... Já falamos de Paquetá, mas eu vou falar de novo porque esse cara joga muito, como eu falei. Como eu já disse, não sei nem como tá no West Ham, mas tá. Ele recebe uma bola ali que tá praticamente livre e tenta meter um chute de 3 dedos ali. Eu achei que foi por pouco, tá ligado? Não pegou por quase, foi em centímetros ali de diferença. Que eu achei que não tinha muito o que fazer mesmo ali, porque a zaga dele estava bem apertada ali, não tinha muito como se cruzar. Então eu acho que ele tomou a decisão certa, porém não conseguiu fazer o gol. Mas como eu falei, o cara tava jogando muito. É um jogador que eu acho que faltava pro Brasil atualmente, porque tirando o Neymar, que pelo questionamento físico dele que ele tá, ainda mais por causa das lesões, não sei se ele vai conseguir ficar os 45 minutos de campo, ou até mais do que o primeiro tempo no campo. Eu acho que é bom a gente ter um cara que consiga fazer o trabalho dele. Logo depois desse lance um pouco assim, ele já sai do campo, que acho que saiu pelo Douglas Luiz, eu acho que entrou no lugar dele, não lembro, mas ele saiu, e eu não sei o motivo incerto, pois ele tava jogando muito. Eu acredito porque só no primeiro tempo ele cometeu 5 faltas. E ele ganhou um cartão amarelo nesse primeiro jogo. Então eu fiquei com medo se ele, ou se ele tava cansado ou se era por mais um motivo de segurança. Porque 5 faltas e um cartão amarelo, dependendo se ele fizesse mais um, ele ia pra rua ali e tal. E podia dar um perigo a mais pro Brasil. E dependendo até perder. Mas não sei, não falo nada. Vai em grande forma o Savinho, se manda o Savinho. Trabalha bem, tentou levantamento por dentro, Andreas Pereira. Boa bola, buscando Vinícius. Bota na frente, Vinícius. Faz, Vini. Pickford, Henrique. Gol! Mas agora, finalmente sai o que todo mundo queria ver, que era o gol. E sim, Vini Júnior recebe um passe muito incrível e vai lá, chega na cara do gol, pipoca infelizmente, mas Hendrick tá lá para receber o rebote, recebe o rebote e marca o gol, que alguns questionaram que estava impedido ou não, eu não sei, mas o juiz falou que estava validado, então eu vou respeitar o juiz, né, mas tá. Mas então o gol sai e depois disso o jogo praticamente acaba, que já tava um pouco no final, os 40 e poucos minutos do segundo tempo, com o moleque, menino entre 16 anos, sendo atualmente o quarto cara mais jovem a marcar um gol, o cara mais jovem a marcar o gol pela seleção, que eu acho que fica abaixo de Pelé, que acho que tá em primeiro, acho que é o Fenômeno Neymar, se não me engano, que são os tops 3, e daí o Endrick tá em quarto.
Então já deu uma boa impressão. Entre que tomara que continue. Esse seja o primeiro de muitos, né? Tomare. Meu sonho. Mas em questão geral, galera, todo mundo da seleção jogou bem. Só que as únicas coisas que eu acho que ainda tem que tentar dar uma melhorada dessas finalização, que eu mostrei bastante. Teve muita finalização que o Brasil poderia ter feito. Pô, só começar. Vou terminar, chegar no final do vídeo, os caras começam a gritar, os cachorros metem latir, né? É complicado. Mas como eu tava dizendo, é só. Muitos jogadores não têm seu potencial máximo, igual o Vini Júnior, o Rafinha, que jogam nos seus clubes. O Paquetá, eu tô achando que tá jogando muito. Eu não acompanho jogos do West Ham, mas pelo que eu estou ouvindo falar, ele é um dos moleque muito bom. E se pelo. Cara, o Master City já deve estar assim, cara. Quando você voltar pra Inglaterra, eu vou estar te esperando, tá ligado? O Pepe Guardiola já vai estar lá assim. O cara vai estar no avião, o cara vai olhar pro lado assim, o Pepe Guardiola assim. E aí? Trouxe caneta, vai querer? Tá ligado? Porque não é possível. O que o cara tá jogando não é estranho. O Endrick mesmo jogando muito mesmo até com 17 anos. Antes dos 17 anos o cara tinha contrato com o Real Madrid. Que o Vini Júnior também tá jogando muito lá, mas eu queria que jogasse muito aqui pela seleção brasileira. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Falei, falou e fui. Tchau. E falando nisso também, esse vídeo não foi tão bem produzido, pois eu tô meio doente, eu estou meio mal, então eu gravei só o áudio, peguei umas imagens de básica, só pra falar sobre o jogo mesmo, mas eu espero que até segunda-feira, nesse caso amanhã, eu já esteja melhor, consigo gravar pra terça.